telespectadores do Top Esporte. Mais um Top Esporte para vocês aqui pelo canal 15 da NET Fortaleza, transmitido pela Multiplay, canal da Claro, a cabo. Também temos antenas parabólicas espalhadas para todo o Brasil. E é isso, pessoal. Todas terças-feiras e quintas-feiras, ao vivo, diretamente aqui dos Estados Unidos, de Fortaleza. Cadum transmitindo, que é o nosso convidado, transmitindo lá de São Paulo. Fernando Pangaré, de Fortaleza. Irene Blanc, lá do Rio de Janeiro. Ronaldo Passos, lá de Recife. Para todo o Brasil, então, começamos hoje mais um programa Top Sport. E hoje nós iremos entrevistar um dos maiores armadores do basquetebol brasileiro. Nós temos a presença aqui no nosso programa do Ricardo Cardoso Guimarães, também conhecido por todos no Brasil como Cadum. Cadum nasceu em São Paulo em 4 de fevereiro de 1959, pessoal. Disputou 2 mundiais, o de 1982 e o de 1990. Foi bicampeão sul-americano em 89 e em 83, bicampeão sul-americano. Foi um dos armadores mais credenciados de todos os tempos que o Brasil já teve. Foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, e venceu, inclusive, vocês sabem, venceu, inclusive, os Estados Unidos aqui dentro. Aquilo ali foi um feito que até hoje é inesquecível por todos que jogam basquetebol. Participou também de 4 Olimpíadas, o Cadum. 4 Olimpíadas, não é brincadeira. 1980, 1984, 1988 e 1992. É isso aí, é um currículo de fazer inveja a todos, né? Porque não é brincadeira você ter um atleta desse de ponta, um espetacular desse, né? Aqui no Brasil, né? É um negócio mesmo espetacular. Eu com um armador desse era 50 pontos brincando em qualquer partida. Brincando. Nossa. O outro nosso convidado também é um cara de ponta também, viu? É o Fernando Luciano Barros Xavier, também conhecido por todos aí no Brasil como Fernando Pangaré. Fernando Pangaré, ele começou desde 1995. Ele é carioca, tem 58 anos, mora no Ceará desde 91. É professor concursado da Prefeitura de Fortaleza, 1994, e do Governo do Estado do Ceará, 95. Começou a correr em 1980. Já está com bodas de rubi, agora em abril. Esse Pangaré corre demais, pelo amor de Deus. Recordista cearense de quilometragem acumulada, bicampeão dos 5.000 metros na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 88 a 89. Campeão das corridas de Maracanaú, Acaraú e Campos Sales, 93, 94. O único homem a dar a volta em Fortaleza, correndo 69 quilômetros em 7 horas e 28 minutos, na comemoração dos 30 anos de atletismo. O único não israelense no mundo que correu em Israel a Sovet Emex, do Kibbutz, 6 vezes consecutivas, 2013 a 2016, 2018, 2019, correndo 100 quilômetros. Tentou sua inclusão no Guinness World, correndo 10.000 quilômetros entre janeiro de 94 e janeiro de 95. Correu 17 provas de 24 horas, recorde pessoal. Correu 6 provas de 100 quilômetros, Israel, Uruguai e Colômbia. Medalha de bronze no Sul-Americano Master 100 quilômetros, Colômbia, 2009. Subiu o Vale Nevado correndo do Chile, 2008, 92 quilômetros. Detentor da medalha Ayrton Senna, aí de Fortaleza, aí, pela Câmara dos Vereadores. É a maior condecoração desportiva do Ceará, da Câmara Municipal. Correu 89 maratonas, tendo como melhor resultado a Maratona de Santos, 2 horas e 42 minutos. E é isso aí. Estamos aí com os dois aqui, diretamente para vocês, o meu querido amigo Cadum e meu querido amigo Fernando Pangaré. Então, vamos começar aqui com o Cadum, né?
a primeira pergunta para o Cadum, o Divac, é que ele, para quem não conhece o Cadum, vocês já conhecem de muito tempo, o pessoal que joga basquete, o Cadum é sobrinho da Maria Helena Isso, Cardoso, isso. que é grande estrela da seleção brasileira feminina da década de 60. E eu queria perguntar para o Cadum se alguma vez ele sofreu alguma pressão para ser tão bom quanto a Maria Helena. O que você diz, Cadum? Bom, boa noite, Renan. Boa noite, amigos. Ivac, Fernando, Ayrton. É um prazer muito grande estar aqui conversando sobre esporte, sobre a minha carreira, a carreira do Fernando, conversando sobre assuntos em geral. Muito legal. Obrigado pelo convite. É, eu destacaria também, Renan, além da minha tia, muito presente na minha vida desde sempre. A minha mãe também foi da seleção brasileira nos anos 50, anterior à minha tia, né? E o meu pai também foi atleta de basquete, então minha família sempre praticou esporte e sempre praticou basquete. E respondendo a sua pergunta, nunca senti nenhum tipo de pressão para jogar basquete. Tive várias oportunidades para escolher o esporte que eu queria jogar, mas foi uma coisa natural de eu ir me direcionando para o basquete, né? Na adolescência eu jogava futebol de salão, jogava handebol, futebol de campo e basquete, e daí, claro que comecei a crescer um pouco demais, comecei a direcionar para basquete, que é um negócio que eu tenho desde o berço, né? Minha mãe jogou grávida, eu ali para nascer, minha mãe jogando ainda, então foi um negócio muito natural eu gostar do basquete e passei isso para todos os meus filhos também, mas de novo, nunca senti nenhum tipo de pressão, nem para escolher o esporte, nem para ser atleta de ponta, nada, um negócio que fluiu e começou naturalmente na minha vida. Cadum, você começou sua carreira na base do Pinheiros, em 1998. Oh, 1978. 78. 78, em 78. E aí você Corrigi. logo em Comecei. seguida. Desculpa, Renan. Comecei em 71, com 11 Pinheiros. anos de idade, no Pinheiros, né? Pinheiros. No Minha Pinheiros. base foi toda do Pinheiros em 71 em 78, que daí eu virei adulto, daí eu fui pro Monte Líbano. Ah, que legal. Foi para Monte Líbano formar aquele time que venceu durante uma década quase, não é isso? Foi um time muito forte, né? Exato. Nesse time, quem é que constava lá? Constava você, Cadu, Israel, André, quem mais? O Gui Peixoto, né, que foi presidente da Confederação Brasileira agora, americanos que passaram, grandes americanos que passaram pela equipe. E depois, num segundo momento, Mauri, Marcel, Pipoca, Gerson, Paulinho Vilas Boas, eram timaço. Um timaço mesmo, né? Vocês tiveram resultados muito bons, né? Foram 3 campeonatos paulistas e 5 taças Brasil, não é isso? Pois é. E 2 sul-americanos de clube, um vice-campeonato mundial. Foi uma época de ouro do basquete de São Paulo e do Monte Líbano. Então, durante esse período aí, a gente foi essas 5 vezes brasileiro, foram 4 seguidas. Então, um negócio que a gente dominou o basquete por um momento grande ali naquela década de 80. E Cadu, você é técnico também de basquete, você hoje em dia joga também no Master, você já foi comentarista da ESPN, você tem uma bagagem muito grande. E eu pergunto para você, por que tinha esse time do Monte Líbano aí, que, como você disse, chegou a ser vice-campeão mundial, e por que hoje em dia não acontece isso, Cadu? O que está acontecendo? Alguns clubes, principalmente de São Paulo, né, viraram mais clubes sociais, né? Tudo às vezes é muito motivado por coisas que acontecem dentro do clube, né, do seu grupo de associados. Então, o Monte Líbano mesmo começou dessa forma, com um diretor que tinha os filhos que jogavam basquete, começou a formar o esporte em volta dos filhos, para os filhos continuarem praticando basquete. E o time do Monte Líbano foi formado mais ou menos assim. O time começou numa segunda divisão do basquete paulista, daí subiu e vamos reforçar o time, começou a trazer alguns jogadores jovens para o time se manter numa categoria acima, né, na primeira divisão paulista. E daí foram jogadores, no meu caso, Israel, do Gui, do André, jogadores recém-saídos de seleção juvenil, que estavam
se desenvolvendo e se desenvolveram muito e o time se desenvolveu junto, né? Então o time se formou assim, começou o basquete do Monte Líbano em 78 e continuou pelo menos por uns 20 anos. Depois foi diminuindo, as equipes foram parando, as equipes de base o time foi tirando as equipes de base e que desapareceu do basquete por um tempo. Agora nos últimos 3 anos está voltando as categorias de base do Monte Líbano. Esse ano vão disputar 4 categorias na Federação Paulista, 12, 14, 16, 18. Então, até inclusive nesse último final de semana tivemos lá num encontro anual, junto com a meninada do clube. Então, é um negócio que os clubes vão se renovando, né, Renan? Todos os outros clubes também passaram por isso, e alguns com mais tradição, outros com menos, mas sempre tentando montar basquete, se não em categoria adulto, mas em categorias de base. Beleza. Divac, alguma pergunta para ele, Divac? Em relação ao que você falou, né, que os clubes sempre se renovam, essa renovação dos clubes, Cadu, você pretende algum dia retornar em algum veterano de algum clube para jogar, tipo, ou para ser técnico, enfim, né? O Renan até citou de eu ser técnico. Eu fui técnico em algum momento, alguns anos atrás. Não sou mais técnico, apesar de ter a carteira para ser técnico, o creche, mas não sou técnico mais, não tenho mais essa ambição de ser técnico. Mas jogar, sim, diariamente. Minha cabeça é de jogador, continuo jogando, jogo pela equipe da Hebraica aqui em São Paulo, que disputa os campeonatos paulistas, jogo campeonatos brasileiros Master, jogo Pan-Americano Master, jogo Mundial Master. Estou muito em atividade. Mundial Master acontece agora no próximo mês de junho na Suíça, na Europa, e vou estar jogando pela categoria 65+, meu primeiro ano de 65+. Então estou bastante ansioso, treinando quase que diariamente, pelo menos uns 5 vezes por semana, para não fazer feio lá no Mundial. Então estou sempre em atividade e não consigo parar. Eu joguei profissionalmente até os 40 anos de idade. Como eu falei, tenho 65 hoje. Quando eu parei, aos 40 anos eu parei 2 anos que eu não fazia nada, absolutamente nada, cansado, não corria nem para atravessar a rua. Se passasse um carro, me atropelava, que eu não corria. Não queria fazer nada, absolutamente nada, de cansaço mesmo da carreira, muito longa. Sim. Daí, nessa época, eu fui morar nos Estados Unidos, trabalhar com comentarista esportivo, e só que daí, depois de 2 anos, um belo dia, acordei um dia morrendo de vontade de fazer alguma coisa. Fui no Walmart, comprei uma bola de basquete, comprei uma bicicleta, aí comecei a jogar basquete de novo e não parei mais, e agora não paro mais pro resto da vida. Muito bom, muito bom. E lesões, Cadu? Nós somos bem, né? Nós jogadores de basquete, né? E sobre lesões? Bom, graças a Deus, na minha carreira nunca tive nenhuma lesão grave. Coisas pequenas, assim, extorsão de tornozelo, algumas coisas assim, nada grave. 25 anos de carreira profissional, mas o desgaste foi grande, né? Depois que eu parei, eu fiz artroscopia no joelho, tenho artrose no joelho pesada, nos 2 joelhos, até porque quando a gente jogava anos 80, as quadras não eram boas, as quadras eram de cimento, o tênis não era bom, era um tênis de lona. E a gente fala, se o cara convidasse para jogar 7 da manhã, você ia, meia-noite você nem olhava para a quadra, você não queria saber. Só que agora na idade você paga o preço, né? Então a gente vê muitos atletas que foram de ponta na nossa época. Hoje você vê a pessoa, às vezes, está se arrastando, né? Saio de um jogo de basquete, que eu jogo com prazer, claro que no meu ritmo, mas eu saio do jogo, eu fico 1 dia e meio, 2 dias, bem ruim de dores, né? Mas de contusão, graças a Deus, nunca tive nada sério, não. Pois não, Renan? Meu querido amigo Fernando Pangaré, eu queria perguntar para você como é que você chegou em Fortaleza. Você que nasceu no Rio de Janeiro, corria lá no Rio de Janeiro quando era mais novo. O que aconteceu que você virou para o Nordeste? Bom, Renan, em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a Divac, boa noite a Cadum, boa noite a Ayrton. Antes de mais nada, dizer para o Cadum que, apesar de eu não ser do basquete, apesar da nossa diferença não ser muito grande, ele é de 59, eu sou de 66, eu lembro sim dele no começo dos anos 80, era um nome expressivo, como ele falou aí, Israel, esqueceu de falar Carioquinha, eram nomes que povoavam
o nosso imaginário popular, eu ali no Rio de Janeiro, enfim. Então, só deixar para ele um grande abraço e, acima de tudo, a minha gratidão em estar hoje com uma experiência diferente, que é conviver com o basquete, conviver com o esporte que é coletivo, totalmente diferente daquilo que eu fiz, uma característica de total individualidade, né? Você mergulha ali no seu mundo e vai para cima, etc. Bom, Renan, sobre a tua pergunta é o seguinte: eu cheguei no Ceará em 1991 para participar do Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia. Eu estava no último ano da Faculdade de Pedagogia, eu era aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse evento, não por Por aqui, coincidência, irmão. terminei conhecendo essa que hoje é a minha esposa, que é a Eunice. Então foi uma relação assim muito rápida, de forma que 20 dias e o cara chega no Rio com pouco tempo, 2 semanas, faz as malas, vem embora. E eu lembro que teve uma greve longínqua da Universidade Federal, aquela do tipo para 3, 4 meses, e eu nem colei grau, eu vim embora, e nisso já veio gravidez, já veio o Ivo, e logo em seguida casamento, e aí você já começa a dar aula no interior do Ceará. Eu saio do Rio de Janeiro, passo por Fortaleza, já vou direto a Acaraú, que hoje está com 65, 70 mil habitantes, na época tinha na faixa de 50 mil. Então foi assim um corte longitudinal, cronológico intenso, né? Você sair do Rio de Janeiro, você sair da UFRJ, você sair da equipe de atletismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você está com o mestrado quase encaminhado, e aí, por conta de acreditar numa história de amor, você vai e faz um link longitudinal e sai do Rio de Janeiro, atravessa Fortaleza para ir morar em Acaraú. E, enfim, o começo foi muito difícil, e essa realidade de quem estava casando com a realidade do docente que estava começando e com a realidade do atleta que já tinha já uma bagagem. Como você falou, eu fiz 2:42:6 na maratona em abril de 87 em Santos, com 20 anos e meio de idade. Até hoje é difícil você encontrar alguém que com 20 anos de idade consiga entregar 2:42:6 na maratona. É quase impossível, até porque a maratona tem um componente fisiológico que exige de você muito mais bagagem, aquilo que a gente chama de lastro fisiológico. Não é comum você ver jovem nem correndo a maratona e muito menos fazendo performance, né? Então, quando eu cheguei aqui em 91, eu já tinha já esse histórico, já tinha 1:18 na meia, já tinha sido bicampeão dos 5 mil metros da UFRJ, enfim. Mas é claro, teve toda uma experiência de adaptação, questão cultural, questão, enfim, geográfica, questão financeira, porque você está colando grau numa universidade federal, mas não tem trabalho, enfim. Eu lembro que o começo foi muito difícil, né? Eu comecei a me levantar mesmo a partir de 93, quando eu fiz o concurso da Prefeitura de Maracanaú e passei. No ano seguinte, o concurso da Prefeitura de Fortaleza, passei também. E aí, no ano seguinte, que foi 95, o concurso do governo do estado do Ceará, passei também. Aí eu dei uma guinada, né? Porque em 3 anos, 3 concursos, passei nos 3, fui chamado nos 3, e aí tive que abrir mão de um. Optei por abrir mão de Maracanaú, por ser região metropolitana de Fortaleza, um pouco mais longe, questão de deslocamento, mas era quem pagava melhor, e fiquei na realidade que eu tenho até hoje, que é a realidade da Prefeitura de Fortaleza e do governo do Ceará. E foi dentro da Prefeitura, inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer você em 2006, não é isso? Nossa amizade Exato. está completando 19 anos, e a gente se conheceu num momento confuso. Eu tinha ido para a República Tcheca correr 48 horas, um evento para poucas pessoas no mundo, só haviam 47 atletas na linha de largada, eu era o único sul-americano, largada sexta, chegada domingo, e quando eu cheguei em Fortaleza tinha um processo de abandono de cargo. Eu falei, não, pô, mas um corpo não ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. Eu com apoio de Varig, eu cheio de nome grande na camiseta, e o poder público, a única coisa que tinha que fazer era manter o meu ordenado, o meu orçamento, até porque, historicamente, eu nunca fui um camarada que conseguiu, assim, construir grandes parcerias, né, com dinheiro público, com erário público, enfim. Então é nesse momento que a gente se conhece, quando, na verdade,
Fortaleza ainda não tinha Secretaria de Esporte e Lazer, né? Para quem não conhece Fortaleza, a Secretaria de Esporte e Lazer ela foi feita em 2008, na gestão da prefeita, da Luziane Lins. Na época existia uma coordenadoria de esporte, que era coordenada pelo nosso amigo, que você conhece tão bem quanto eu, que é o Marcílio Gomes, mas era uma coordenadoria de esporte que era conectada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Veja bem a autonomia do esporte, você ter esporte conectado na área de desenvolvimento econômico. Então, nesse momento, eu consigo sair do ambiente escolar. A partir desse momento, a minha carga horária docente é colocada dentro da área esportiva. Eu ainda não O era Pangaré, bacharel em desculpa te educação interromper. física, Naquela entendeu? época eu me lembro que você saiu, você conseguiu ser cedido, né, à Secretaria de Esporte da Prefeitura de Fortaleza, e você queria ter mais tempo para poder correr e poder treinar, não era isso? E você, É, como porque professor, para você não estar em sala de aula na prefeitura, você conseguiu com o Marcílio Gomes, nosso querido amigo Marcílio, né? Que a esposa dele é vereadora, né? Hoje em dia e tudo, né? O Marcílio sempre foi vereador também, sempre ajudou, foi o primeiro secretário de esporte lá da CECEL, onde eu lhe conheci. E eu me lembro, e isso perdura até hoje, né? Você até hoje é sim. cedido, esses anos Sim. todos, quase 20 anos, você é cedido à Secretaria de Esporte de Fortaleza, a CECEL, e você tem essa facilidade por ser cedido de poder estar viajando e tá compensando em outros horários, não é isso? O problema, Renan, é que o Pangaré ele é municipal e ele é estadual. Enquanto com a Prefeitura de Fortaleza a gente conseguiu construir essa linha de comunicação, com o governo do estado nada aconteceu. Tanto que eu continuo hoje como professor do Centro de Educação de Jovens e Adultos, professor Milton Cunha, em Messejana, trabalho com educação de jovens e adultos, trabalho como pedagogo, não tenho nenhum link esportivo, nada. Então, você tem um lado meu que tem um apoio institucional, e isso, como você bem colocou, facilita meu deslocamento, as minhas viagens, as minhas competições. Apesar de eu ser um cara veterano, eu ainda tenho uma agenda intensa. No ano passado, eu fiz 22 eventos, nenhum dos quais em Fortaleza. Então, você imagina que foram 22 viagens. Se você imaginar que são 52 semanas, e se você imaginar que ninguém consegue entregar uma competição só com o sábado e o domingo. Então, você tem que ter uma articulação funcional em relação a algum tipo de ausência no teu trabalho, que às vezes acontece. Então, a minha situação diante da prefeitura me facilita, porque primeiro que eu não estou na linha de frente, eu não estou em escola, eu não estou no ambiente escolar, isso daí já é um ponto positivo. E segundo, que eu tenho essa flexibilidade para poder negociar alguma eventual ausência. Tipo assim, ano passado eu fiz Chile, fiz Estados Unidos, fiz Porto Rico, fiz Curaçao, esse ano vou fazer Canadá, estou voltando para Israel, estou indo para Israel agora pela nona vez estou indo para Israel agora em maio, a outubro vou fazer o México. Então, você imagina, um camarada que tinha uma vida meio que profissional como atleta, mas que não vivia financeiramente da corrida, e que tinha que ter um trabalho público, e que tinha que estar dentro de escola, e que precisava viajar. Você imagina historicamente como era a dificuldade, né, do Fernando Pangaré no sentido de tramitar dentro do ambiente do governo do estado, dentro do ambiente da prefeitura de Fortaleza, tendo que reger isso como maestro, entendeu? Sem contar o dia a dia, tendo que treinar o que eu treinava. Você lembra de uma época que eu cheguei a treinar Panga, eu queria lhe 3 perguntar o vezes por seguinte, dia, né? Panga, só lhe interrompendo, quando eu lhe conheci, por muito tempo, você mendigou junto aos setores de governo de estado, de prefeitura, mendigou, solicitava ajuda financeira, passagem aérea, mas tudo isso era difícil, até a própria federação não lhe ajudou muito, né, na época, né, que eu me lembro. E tudo isso foi muito difícil. E hoje em dia, parece que a sua situação financeira melhorou. Você hoje em dia não depende mais de. A Varig, infelizmente, faliu. Você não depende mais de companhia aérea, você não depende mais de dinheiro do Estado, nem de pedir, nem de estar mendigando a vereador, nem a ninguém para estar
lhe ajudando. Você mesmo hoje em dia parte, você está mais velho também, né? E você parte sozinho para esses países todos por sua conta e com as ajudas dos seus amigos que estão localizados nesses países, que eu sei que em Israel o rapaz lá lhe acolhe, você não gasta Gente, nada, você fica na nada. casa dele, ele paga tudo, paga, sai para você para cima e para baixo, paga a sua inscrição, e em outros países também acontece a mesma coisa, porque o pessoal gosta muito de você e por causa da sua fama de bom corredor. É isso que acontece? Ô, Renan, você é do basquete, Divac também, Cadum, quer dizer, a gente já tem uma bagagem. Acontece uma coisa interessante na vida do atleta. Quando o Fernando Pangaré tinha uma mega performance para entregar, ele não tinha condição material e financeira para entrar nos eventos. E ele dependia do apoio da parceria externa, ele dependia do dinheiro público, ele dependia do capital privado. E isso nem sempre acontecia como você bem relatou. Então era muito triste. Você está bem, você está comendo asfalto, você não entrava no evento, porque você muitas vezes não conseguia se deslocar. Você lembra de uma época em que passagem aérea não era nada barato? Eu lembro que uma vez eu fiz o Globo Esporte dizendo: Pangaré vai para a Maratona de Curitiba, e eu não embarquei, faltou grana, faltou patrocínio. Aí você tem que olhar para o Paulo César Noronha, que era editor do esporte, e dizer: pô, eu não posso mentir, eu não estou noticiando para a sociedade cearense que o atleta está indo, não, mas deu ruim e tal. Então era um negócio muito complicado. Então o que você falou é completamente verdadeiro. Você ficava batendo na porta, ficava se humilhando, ficava buscando espaço da imprensa, não só para vender o teu produto, mas para que você pudesse, de alguma forma, ser visualizado, ser visto, para que alguém pudesse te ajudar, te apoiar, ou então, se não fosse para ajudar, para apoiar, mesmo que fosse na base da pena, da piedade, da misericórdia. Era muito triste isso. E hoje, como você bem colocou, a gente tem condição de caminhar com as próprias pernas, né? Hoje é o passarinho que come com o próprio bico, mas hoje a gente já não tem mais performance para entregar. Então é isso que acontece na vida do homem, né? É uma coisa filosófica. Você é novo, está arrebentando a boca do balão, o patrocínio é insuficiente. Você cresce, amadurece, entra numa estabilidade financeira, consegue fazer a sua agenda, mas aí você já não tem mais nada de tão impactante para entregar. Eu vou até entrar no que o Divac colocou em relação ao Cadum, lesão. Eu sou um cara que está na estrada há 45 anos. Eu não tive uma lesão pontual na minha vida. Eu não conheço ninguém que tenha tido essa experiência, mas eu tenho que conviver com um processo crônico a nível dos dois tendões de Aquiles. Não só um, dois, que é o que a gente chama de deformidade de Bragg-Lund. Entendeu? Então você imagina o que é um camarada correr ultramaratona, o que é um cara correr maratona, o que é um cara entregar milhares e milhares de quilômetros e ter que conviver com uma parte do teu corpo que está num processo de falência. E isso não é de hoje. Então as pessoas me viam viajando pelo mundo inteiro, me viam com performance, me viam no pódio e achavam, pô, o corpo do cara está inteiraço. Negativo. Desde 2008 que eu convivo com isso, então já são 17 anos. Só que agora eu estou numa condição em que eu estou tendo que puxar muito freio de mão. E atleta é isso. Treinou meia boca, escondeu o jogo, vai perder condição cardiopulmonar, vai ganhar peso, não vai ter resposta nos eventos. Então é uma questão séria. Eu estou com 58, vou fazer 59 em outubro. Até hoje não operei, não vou operar, não vou mexer no meu tendão de Aquiles, vou tocando meu barco, enfim. Ano passado não corri nenhuma maratona, que sempre foi o meu carro forte, entendeu? Ano retrasado cheguei a fazer 12 maratonas em 12 meses, uma média intensa. Os caras da linha de frente hoje fazem 3, 4, estourando, né? Em 2022 eu fiz 10. Quer dizer, só num biênio da minha vida eu fiz 22 maratonas, quer dizer, dessas 89 que eu tenho. Aquele meu plano de atingir 100 maratonas teve que receber um freio, porque faltavam 11, e aí o tendão de Aquiles nesse momento é que está comandando, e eu estou tendo que dar uma segurada. Do ano passado para cá, eu só corri meia maratona, no máximo, e corri provas pequenas. E você acompanha a minha corrida, sabe o quanto prova pequena não me fazia feliz. Eu fiz o Certo. meu nome Fernando, só sempre um por minutinho. longas distâncias. Fernando, eu Oi. tô com o Ronaldo Passos aqui na linha e Sim, com a Irene ok, também. E ok. eu peço ao Ronaldo, você está ouvindo tudo aí do Fernando. E nós temos o Cadum aqui. Quando você entrou, Ronaldo, a gente já tinha conversado com o Cadum. E eu sei que você tem muitas perguntas aí para o Cadum. Seguinte, eu vou aproveitar já que o Fernando está aí, eu vou fazer duas perguntas para ele. Fernando Sim, Pangaré, né? sim. Tá.
Fernando, boa noite, Cadu, boa noite, Irene, e todos aí que estão nos ouvindo aí. É o seguinte, Fernando, qual foi a maior adversidade climática que você enfrentou e quando foi isso e aonde foi? Você fala em relação à situação climática? É a situação climática nas corridas, durante os percursos, né? Olha só, Carnaval de 2008, eu saí de Santiago do Chile e fui até o cume do Vale Nevado. Aí você imagina, verão, o verão de Santiago é fraco, 27, 28 graus, e você chega a 3.300 numa geladeira. Lá em cima, eles pesavam os atletas. Se você tivesse tido uma grande perda, você era desclassificado, porque tinha risco de ter problema físico, de morrer e tudo. Então era complicado, porque você tinha que performar, tinha que correr bem, mas por outro lado, se você se esbagaçasse, você poderia ser cortado. E eram 46 quilômetros de subida com 46 de descida. Então, se você imaginar o que é subir 46 sem tirar o pé, é a morte. E pior do que isso é você descer 46 sem poder puxar o freio, porque o tempo limite da prova eram 14 horas. Se eu puxasse o freio, eu chegava lá embaixo inteiro, mas estava desclassificado. E eu fiz 12 horas e 52, fui o último classificável. Quem passou atrás de mim já passou acima de 14 horas, já foi, como diz na gíria, já foi para o saco. E eu fui oitavo geral. Então, foi uma questão climática intensa, porque você sai numa temperatura 5 da manhã de Santiago, e aí quando você chega lá em cima, você tem neve, porque aquela região lá eles chamam de nevado, que são áreas que têm neve eterna, em que pese ser fevereiro e já ser época de calor, né, ser verão, a parte, o cume, a cabeça das montanhas toda totalmente brancas, enfim, não tem aquela perspectiva de esqui, nada disso e tal, mas realmente foi muito intenso. A outra experiência complexa minha foi na República Tcheca em 2005, quando eu corri 48 horas. Largou sexta, chegou domingo. Só que foi indoor. A neve estava arrebentando, muita. Só que a gente estava indoor com calefação, tal era o frio. Então a calefação fez o ambiente ficar com 15. Você imagina sem calefação quanto que estava. E nesse evento, o recorde mundial foi batido. Então eu estava ao lado do melhor do mundo, japonês, que fez 408 quilômetros. E o detalhe, Ronaldo, é que foi o seguinte: essa foi a minha primeira e única prova de 48 horas. Eu sempre fui um cara muito humilde para reconhecer quando o negócio dava para mim e não dava. Então, você imaginar um cara casca grossa como eu, que fez o que eu fiz a nível de perna, chegar para uma prova de 48 horas e dizer, olha, aqui não dá. 24 horas eu fiz 17 vezes, cheguei a fazer 161 quilômetros, 482 metros, cheguei a ser sexto geral na Argentina, primeiro da equipe do Brasil, enfim, cheguei a ser terceiro geral, cheguei a ser quarto, sexto, enfim, pelo Brasil eu sempre beliscava ali. Eu não era o cabeção, tipo entre os três, mas eu estava ali. Então, Ronaldo, eu acho que essa experiência do Chile em 2008 e antes disso a República Tcheca, que foi essa coisa do indoor, para mim, foi assim extremamente complicado, porque eu tenho uma dificuldade muito grande para manter meu equilíbrio térmico no frio. Enquanto a galera tem esse papo do no frio é melhor, o calor vai massacrar e tal, negativo. O meu recorde pessoal na prova de 24 horas foi feito numa condição onde ninguém estava correndo. Você imagina, Argentina, eu estava em São Pedro, perto de Buenos Aires, dezembro, calor de 37, umidade lá em cima, ninguém queria correr durante o dia, mas só que a prova era 24 horas. Aí os caras começam a esconder o jogo durante o dia para a madrugada tentar maximizar. E eu fui engolir os caras tudinho, quando foi na madrugada eu quebrei um pouco, mas eu já tinha aberto um monte de distância e tal, porque a prova de 24 horas ela é muito mental, no sentido de você saber distribuir aquilo que você tem de condição durante um período, né? Você larga 10 da manhã de um dia, vai parar no outro dia 10 da manhã. Então é sobrecarga renal, é uma coisa assim muito intensa, certo? Então eu acho que eu posso dizer a você isso. Eu fiz 6 provas no deserto em Israel, e aí o pessoal fala, o deserto, etc. Eu não sofri no deserto. Não, mas tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Ronaldo, só te interrompendo, Fernando. Ronaldo, passa uma pergunta para o Cadum, por favor. Tranquilo.
Grande Cadu, boa noite. Como é que Boa você noite, tá, Ronaldo. meu? Tá Beleza, escondido você? aí, mas tá de pijama, né? Pelo visto tá de pijama. Aí não quer Isso, mostrar. imagina. Cadu, meu querido, olha, é o seguinte, eu gostaria de saber de você, né? Primeiro o clube que você começou a jogar, né? Qual foi que você iniciou a carreira? Eu comecei a jogar no Clube Pinheiros, em São Paulo, porque meus pais jogavam no Pinheiros, eram sócios do Pinheiros. Eu joguei com minha categoria de base toda no Pinheiros, em São Paulo. Certo, massa. Manda um abraço aí para Ana Regina e pro João Gabriel, viu? Mano, sim, pode deixar. Beleza? Falar no João Gabriel, me diga uma coisa. É, Em 2015, quando nós jogamos juntos, eu, você, o Renan e mais outros, né? Jogamos pelo Ceará, como vice-campeão brasileiro Márcia, em Goiânia. O João Gabriel, naquela oportunidade, estava brincando, quando terminava os jogos, ficava brincando com a bola de futebol de salão, né? E você ia pro gol pegar. O que foi que fez com que João Gabriel mudasse para a bola laranja? Será que teve alguma influência sua, de Ana Regina? Eu desconfio que sim. Na verdade, a história é a mesma que eu falei do meu início, né? A gente, como esportista, a gente quer que o filho faça tudo o que for possível de esporte, né? Então ele queria jogar futebol, vamos jogar futebol. Queria jogar tênis, vamos jogar tênis. Mas a bola de basquete estava ali, né? Então, desde cedo, ele dentro da quadra de basquete, então ele acabou naturalmente gostando. Eu costumo brincar, dizer assim, não, pode, que no final, assim, eu comecei a esconder a bola de futebol, raquete de tênis, mas foi um negócio, assim, muito natural, viu, Ronaldo? Ele foi praticar o basquete porque estava vivenciando o basquete desde cedo, com o pai e a mãe jogando basquete. Para finalizar, Cadu, quais são os seus projetos futuros para os próximos 2 anos, na área do basquetebol? E também daquela questão da sopa, né? Eu acho uma coisa fantástica, né? Que você e a Ana fazem, o seu grupo, a sua equipe. O projeto esportivo, eu tava falando, eu continuo jogando basquete, continuo muito ativo como jogador de basquete, master, jogando regularmente o Campeonato Paulista aqui em São Paulo pela equipe da Hebraica, jogando o Campeonato Brasileiro Master, jogando torneios quando me chamam para torneios. Vou jogar o Campeonato Sul-Sudeste agora em maio. Fui convidado hoje para jogar o torneio Centro-Oeste em abril, talvez eu vá, se puder, e o Mundial Master em junho. Depois meus projetos nos Estados Unidos, que o Renan também já participou, de levar grupos para jogar Master nos Estados Unidos e para assistir jogos da NBA, continuo também muito ativo, devo ter o próximo, tive um agora em fevereiro, devo ter o próximo em novembro. Grupos de adolescentes para fazer camps nos Estados Unidos eu continuo fazendo, eu parei na pandemia e devo retomar agora em janeiro, então são meus projetos de esporte e lado social, como você falou, e agradeço pela menção, eu tenho um projeto social aqui em São José dos Campos, onde eu moro, de distribuir alimento para o pessoal de rua e roupa e material de higiene, então é uma coisa que eu faço com muito prazer. Comecei a fazer na pandemia, sempre quis fazer quando eu jogava basquete, alguma ação social, e na pandemia aquela situação de você buscar alguma coisa para fazer, eu conversando com a Ana, vamos fazer comida, vamos distribuir. Daí juntou eu, ela e minha irmã, e fizemos 60 sopas e saímos para distribuir na rua. Daí o negócio cresceu, outras pessoas entraram, o projeto ficou grande e, e passamos a distribuir marmitas de comida mesmo, 150 marmitas semanalmente, mais roupa, é um negócio que me dá bastante prazer e vou fazer até onde Deus me deixar. Onde Deus quiser, né? Irene, você tem alguma pergunta aí para o Cadu? Olha, essa pergunta acho que não, mas eu tenho assim, gostaria de bater um papo com ele, porque primeiro eu joguei com a tia dele em São Paulo, e em muitos campeonatos brasileiros, a grande campeã Maria Helena, né? Então Exato. eu sou do tempo dela. Treinei com ela em seleção brasileira e nos campeonatos brasileiros também. E fiquei muito feliz de saber que Cadu é sobrinho dela, né? E aquela cesta que ele fez no Campeonato Paulista, eu não sei onde foi, Cadu. Ele fez lá do cantinho da lateral, que aquilo foi icônica para mim. Nunca esqueci aquela imagem. Campeonato Paulista em 83, eu jogava pelo Montenegro contra a equipe do Corinthians. Isso.
Nossa, aquilo para mim foi assim, coisa mesmo do, sabe que como é de tiete para ídolo. Eu nunca esqueci aquele e comento sempre esse feito, porque para mim foi um feito, né. E eu acho que tem uma boa notícia hoje também para todos os basqueteiros, acho bom do esporte também, porque foi assinado hoje, eu estive presente, participei, aquele convênio da CBB com a Firjan, aqui em Friburgo, para criar o Centro de Excelência de Basquetebol. Então eu Muito estive legal. hoje com o Marcelo Souza, o presidente da CBB, o Fonte mandou um abraço para todo mundo, o Rientes, que é da Federação do Rio, né, e eles falaram muito, cada um também, o Marcelo quer fazer projetos sociais, aí eu lembrei de você dele agora quando você falou em projeto social, né, e esse Legal, seu legal. projeto para você tem contato, não tem, com o CBB? Sim, claro que sim. Claro. Então, tem que fazer contato porque você é Cadum, né, e você Eu, mora em São na José, né? verdade, eu trabalho com eles na CBB já nos últimos anos, desde que o Tim entrou, como supervisor de categorias de base, né, acompanhando a molecada para Sul-Americano, Copa América, Mundial de base, então eu estou mais presente lá na CBB também. Ah, que legal, que legal. Então eu quero seu apoio aqui, porque eu quero fazer projetos sociais. Eu já tem projetos sociais aqui, até um muito interessante, que é mães e filhas. São 4 mães que jogaram basquete e agora querem jogar com as filhas. Aí são 5 filhas, 4 mães e 5 filhos. E essas 5 filhas conseguiram quase 30 meninas. Meninas, veja bem, mas não tem um local exato para treinar. Domingo, que era numa quadra de vôlei adaptada, que botaram tabelas de basquete, eu fui lá com a fita a fita, como é, adesiva, marquei o garrafão e a linha de 3, pra achar pelo menos uma noção, né, de arremesso, de penetração, de técnica e tática, ali debaixo do garrafão, porque a quadra é pequena, né, mas elas estão começando a desanimar. E uma quadra boa aqui no centro tá que é do colégio que eu trabalhei 9 anos, tá com os banheiros, eh danificados, então não dá para usar o ginásio. Quer dizer, eu estou vendo, tô correndo atrás disso também. Mas então se você puder me ajudar, né, junto com porque foi o próprio Marcelo que falou comigo, eu falei: "Marcelo, conte comigo, aqui em Friburgo, né". E também Também estou à disposição. como? Eu também estou à disposição para ajudar no possível. Ah, sim, sim, porque como ele falou, é excelência, e só que sabe quem esteve o que é excelência, quem esteve na excelência. Nossa, aquilo abriu cabeça aí, falou: "Não, eu quero um centro de excelência, não quero um centro de treinamento só, eu quero um centro de excelência". Falei: "Pô, Beleza. então o negócio aí tá bom". E quantos talentos a gente vai descobrir aqui? Você aí, Renan, o Pangaré, que é meu colega também, eu sou pedagoga também, Pangaré. Isso. Então me identifiquei muito aí com a sua fala, e fiquei É. impressionado em ver que você corre aqui Eu 48 tenho uma história em horas. Friburgo, hein? Minha melhor marca é nos 50 quilômetros. Saímos de Teresópolis até Friburgo em setembro de 2007. 4 horas, 16 minutos, 42 segundos. Esse monte de montanha aí. Realmente, é linda, né? Mas é subida, hein, cara, é Isso. puxado. Mas Esse 48 horas. 2007 eu subia mais forte do que o plano. Né, tem que ter perna, cara, tem que ter perna. Eu admiro. Ei, Cadu, eu vi você falar em São José dos Campos, hein? Eu tô chegando aí, 23 de março. Eu joguei em São José. Eu moro em São José dos Campos. Eu sei, Vou você correr falou a minha aí, né? maratona. Chego em Guarulhos, já saio direto para São José, não passo nem em São Paulo. Legal. Mas tu vai correndo? Não, não. Não, não. Sai do aeroporto. Com corredor 48 Não. horas tem que ser assim. Então você vai correndo. Ah, sim, sim. Não, no passado eu já fiz muito estrago, agora eu estou mais comedido. Cadum, eu queria perguntar para você, que muita gente conversa comigo e pergunta isso, naquele campeonato que ficou histórico, que você, o Oscar, Israel ganharam aqui dentro dos Estados Unidos, ganharam do time americano, pan-americano, né? E como é que foi aquilo? Vocês achavam que podiam ganhar dos Estados Unidos ou na final vocês foram como pensando que não ia dar? Ou como é que foi aquilo? Me explica. A história é a seguinte: quando
os Estados Unidos foi designado como sede da competição, é Indianápolis, que é berço do basquete e tal, nos Estados Unidos. Todos os países envolvidos se preocuparam em vencer a medalha de prata, ganhar a medalha de prata teve o máximo, né? E nós fomos assim nessa competição. E quando a gente chegou até a duras penas na final, já estava com o objetivo realizado, né? E daí, só que na final, a gente falou, já que estamos aqui, vamos nos divertir, vamos aproveitar o momento, né? A gente ficou com muito medo de passar vergonha, de fazer feio contra o time americano. Essa foi a sensação, e os organizadores deixaram o basquete masculino para encerrar os jogos. Então nós ficamos mais tempo entre semifinal e final do que normalmente se fica em campeonatos mundiais. E daí foi mais dias para a gente ficar mais agoniado ainda, pensando que ia levar a passar vergonha. E daí chegando pro jogo no sentido que já estamos aqui, vamos nos divertir, o Pan-Americano tá acabando, eles são iguais a gente, tem 2 braços igual a gente, 2 pernas, então vamos jogar. E o jogo começou do jeito que a gente temia, o jogo começou um atropelo dos Estados Unidos, abriu logo 20 pontos e a gente correndo atrás. Em algum momento o jogo mudou, deu o clique, o jogo mudou, a gente começou a desafiar os caras que eram todos mais novos que a gente para jogarem, e os caras começaram a dar bica, a gente começou a meter bola com os caras e com o Marcel, principalmente, e acabamos virando o jogo. Daí foi uma surpresa enorme para todos os presentes, para os Estados Unidos inteiro, a comunidade do basquete, e para a gente também, de ter vencido os caras lá. E não foi uma vitória assim num lance, a gente costuma falar num lance fortuito, né, de última bola. Não, a gente passou na frente faltando 10 minutos para acabar o jogo, quer dizer, ainda tinha mais 10 minutos de jogo. E é uma coisa inesquecível para mim, para toda a minha geração, né? Eu tenho algumas coisas aqui na minha sala, aqui no meu escritório, que me lembram esse Pan-Americano, porque realmente foi uma coisa inesquecível e única, né? Quem era o melhor? O Oscar ou o Marcel? Eram categorias diferentes, né? 2 caras diferentes. O Oscar era um cara muito matador, né? E o Marcel era um cara mais técnico, mais entendedor do jogo, né? Eu diria que o Marcel, se a gente fizer analogia para o futebol, o Marcel seria o camisa 10 e o Oscar o camisa 9, entendeu? O Oscar é o cara que mete 5 gols lá e o Marcel é aquele cara que também faz gol, mas entende o jogo, cria mais. Então, os dois grandes jogadores. Eu pergunto para você, Cadu, você que era o craque do momento, o armador do Brasil em todas as partidas, tá entendendo? Rebentando. Aí chega na última partida final, eu não me lembro nem quem era o técnico. Depois você me diz aí quem era o técnico, eu não me lembro. O técnico lhe tira de titular para botar o Guerrinha. Tem sentido isso, Cadu? Me explica aí. Renan, o técnico era o Ari Vidal, o professor Ari Vidal, e o assistente era o professor José Medalha. Eu entendi, continuo entendendo na época muito bem essa situação. A preocupação dele, o time americano era muito rápido e mais baixo. Ele ficou preocupado com um jogador mais alto, como eu, ter que levar a bola com os americanos. Preferiu colocar o Guerrinha, mas preferiu assim, de uma maneira muito transparente, conversou comigo nesses 3 dias anteriores à final. Nesse jogo final, eu talvez tenha jogado até mais tempo do que tinha jogado nos jogos anteriores, porque vim do banco e o armador era o primeiro jogador a ser substituído nessa época. Eu vim do banco e joguei 25 minutos. Modéstia à parte, tenho certeza que fui do responsável pela virada do time do Brasil. Então, o negócio não me incomodou na época, nunca mais me incomodou de ter saído, né, nesse jogo final, porque foi um jogo que realmente rendeu bastante, sei que foi importante na conquista. Então, como eu disse, foi bastante transparente da parte dele. Eu aceitei bem, preparei para jogar o jogo e entrei logo no jogo e joguei bastante. O Cadu, todo time de basquete, mesmo tendo um técnico, em todos os campeonatos que eu disputei, juvenil, em Fortaleza, seleção cearense, sempre tem um cara, um jogador, que ele chama o pessoal na hora lá, e é isso, é aquilo, vamos fazer assim. Embora tenha o técnico lá, o jogo tem um cara que
todo mundo segue, que todo mundo vai com ele, que ele diz, ó, você vai marcar ali, vai marcar aqui. Quem era esse cara nessa seleção? Renan, nessa seleção havia vários. O principal que era de puxar na palavra, na motivação, era o Oscar, tá? Mas nós tínhamos vários líderes, né, nesse time. Eu próprio, Marcel, Guerrinha, Mauri, Oscar, Paulinho Vilas Boas, todos os jogadores eram destaques nos seus times, eram líderes nos seus times e formaram uma grande seleção, uma grande equipe. O Arividal tinha uma frase sensacional que dizia assim: os melhores 5, são 5 jogadores que jogam basquete, os melhores 5 não formam necessariamente os 5 melhores. Então o time, às vezes ele montava o time de uma forma para o time ser forte como foi. Então, fazendo mais uma vez uma analogia com o futebol, eu escutei isso de um repórter uma vez, que esse time nosso pan-americano tinha vários camisas 10, né? Assim como tinha o time da Copa de 70. Olha que analogia, não nos comparando aos jogadores da Copa de 70, Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, todos eram camisas 10 nos seus times, eram líderes nos seus times, caras de ponta nos seus times, e se juntaram para formar talvez a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Então, guardar as proporções, esse time do Pan-Americano também teve muito disso, sabe? Jogadores que eram líderes dos seus times, que eram camisas 10 nos seus times, e se juntaram para um bem maior que era a seleção brasileira. E nos adaptamos e claro que o Arividal falava assim, a gente tem os carregadores de piano e temos tocadores de piano. Tocadores de piano são Oscar e Marcel. Os caras que vão aparecer mais, que vão fazer mais pontos, mas tem os caras que às vezes não aparecem na estatística. Israel, Gerson, os 2 pivôs, eu, Guerrinha, e tantos outros. Então, é um negócio bacana disso aí, eu me orgulho muito disso aí. Eu falei que eu tenho várias coisas aqui do Pan-Americano. Vou pegar uma aqui, fica sempre aqui na minha mão, tá? Aqui é a estatística do Pan-Americano. E aqui, não sei se está dando para vocês verem, e aqui a foto do Pan-Americano. Eu vejo isso aqui, olho isso aqui para todo dia. E são já quase 40 anos de conquista, né? Então, a gente fala muito desculpa me alongar, tá? Mas o assunto do Pan-Americano eu fico assim. A gente fala muito do Oscar, né? Do Pan-Americano. O Oscar nesse jogo, ele fez 46 pontos. Coisa absurda, né? Só que o Brasil fez 120 pontos. Cara, saíram pontos em outros lugares, entendeu? E tem um cara chamado Israel Andrade, nosso amigo, nosso irmão, né? O Israel fez 12 pontos, pegou 14 rebotes, entendeu? Quer dizer, são coisas assim que eu olho para essa estatística todo dia, que é minha motivação para trabalho. Então, assim, o time de basquete é muito legal nesse sentido, mas esse time do Pan-Americano, para me alongar muito mais, foi um time que se juntou e teve consciência disso. Muito bom. Nós estamos com 5 minutos para finalizar, Divac, Irene, Kadum, Fernando. Então, eu vou fazer a minha última pergunta aqui para o Fernando, e depois o Divac faz a dele, a Irene faz a dele também para o Kadum e para o Fernando. E eu peço que vocês sejam rápidos nas respostas. E, Fernando, você ganhou aí a medalha Ayrton Senna, né? Que é a maior condecoração aqui da cidade de Fortaleza. Você ganhou na Câmara Municipal, foi condecorado com essa medalha Ayrton Senna. Como é que você se sente tendo essa medalha aí no peito? Renan, a medalha Ayrton Senna foi 2012, foi um momento realmente interessante, porque eu, como carioca, eu sou o maior representante do Ceará pelo mundo afora. No Brasil, as pessoas sabem que eu sou carioca pela minha forma de falar. Pelo mundo afora, não tem sotaque. Eu sou o cara que vem de Fortaleza, do Ceará. Então, quando eu recebi essa condecoração da Câmara Municipal de Fortaleza, eu, de certa forma, estava olhando para dentro de mim, dizendo, pô, tudo aquilo que eu tenho feito, defendendo essa cidade e esse estado, muito mais do que eu fiz pelo meu estado natal, porque eu saí do Rio com 24, 25 anos, não é isso? E já tenho 34 anos de Ceará.
E agora, Renan, eu acho que agora é a hora de receber o título de cidadão fortalezense. Esse título está faltando. Tem camarada que chega no aeroporto de Fortaleza e diz: onde que eu estou? Me deram um título, eu estou indo buscar. Daqui a pouco o cara, meia hora depois, está no avião e volta para casa. Isso é brincadeira, cara. Eu cheguei aqui em 91, quer dizer, professor da prefeitura há quase 31 anos, professor do Estado agora em maio, completando 30, cara que rodou o mundo inteiro, Israel, Holanda, República Tcheca, enfim, América Central, tudo isso. E algumas correntes políticas já me conversaram. Olha, cara, esse ano vai chegar a tua vez e eu espero que realmente chegue. Em abril eu completo 45 anos de corrida, 45 anos de atletismo, né? Bodas de Rubi. Cadu até falava, o que é jogar 20, 25 anos? O que é correr 45 anos? Será que um corpo foi feito para ser tão esmerilhado? Eu comecei com 13 anos, meio fundo, lá em Deodoro, na região militar. E aí, depois, com 15 anos, já estava correndo 10 quilômetros na rua. Com 18, já fui fazer maratona. Corri maratona há 27 anos. E aí, ao invés de ir para a zona de conforto, como todo e qualquer idoso, eu subi o nível e fui correr ultramaratona. Então, a minha vida foi cheia de improbabilidade e eu cheguei. Logicamente que agora eu estou pagando o preço, né? Tendão de Aquiles me chamou para uma conversa e falou: pô, negão, quem comanda aqui a parada sou eu, segura a tua onda, etc. Mas, ô Renan, eu sou muito grato por tudo aquilo que o Ceará me deu, por tudo aquilo que Fortaleza me deu, e sou grato por tudo aquilo que o atletismo me deu. Um filho de um, um filho de um alagoano semi-analfabeto, com uma pernambucana semi-analfabeta, criado no morro, na favela, criado em Ramos, ali perto da Imperatriz Leopoldinense, ali perto da Praia de Ramos. Ainda não tinha Complexo da Maré, complexo de nada. Chegar onde eu cheguei, hoje eu olho o meu passaporte, os múltiplos carimbos, e tudo isso quem me deu, logicamente, foi o esporte, foi a corrida, foi o atletismo, e essa minha longevidade, que é totalmente atípica, porque eu fui estudar educação física achando que eu ia abrir mão do processo competitivo, e eu falei, agora eu vou ganhar grana. Tenho um certo nome, conheço tudo, não é isso? Vou abrir as portas, vou fazer uma Universidade Federal do Ceará, vou colar grau nesse bacharelado, só que não aconteceu nada disso, porque eu sigo na estrada, sigo competindo, ainda que com algumas limitações. Esse ano eu fiz 3 eventos, num deles eu fui pódio lá em Piripiri, no Piauí, depois fiz Varjota aqui no Ceará, fiz Tauá no Ceará, dia 23 vou estar com o Cadu em São José dos Campos, no domingo seguinte faço 15 quilômetros em Belo Horizonte, na semana seguinte aqui no Ceará faço Tabuleiro do Norte 10 quilômetros, e aí volto para o Rio de Janeiro, faço Volta Redonda à Cidade do Aço. Ou seja, estou aí para cima e para baixo, com humildade, entendeu? Reconhecendo minhas limitações e agradecendo a Deus. Eu até quis orar a Deus para ver se ele me dava uma moral. Aí ele me falou: meu camarada, eu faço milagre, mas eu não faço absurdo. Então, esse teu tendão aqui, ele chegou numa condição em que eu tenho só que realmente respeitá-lo. Fico um pouco triste, né? Eu queria fechar as 100 maratonas, só fiz 89, faltam 11. A minha idade não é avançada, 58 anos para corrida de fundo, não é nada, mas o problema é que atleta não tem idade cronológica, e atleta tem idade atlética. Eu tenho só 58, mas eu corro a 45. Então a minha estrutura músculo-esquelética é de 300 anos. Não tem mais nada inteiro em mim, eu estou todo dilacerado. Se você fizer uma mega ressonância magnética, enfim. Então é isso, estou feliz, tocando o barco aí devagarinho, e mais feliz ainda por poder estar aqui com o pessoal do basquete, Irene, veterana, você também, Divac, que estou conhecendo agora, Cadum, que eu ficava vendo na televisão, pô, os caras jogam muito basquete, ele falou do ano de 82, galera não sabe, sabe quem foi meu professor de educação física em 82, no Colégio Pedro II? Simplesmente Arnaldo César Coelho, no ano em que ele apitou a final da Copa do Mundo. Então imagina, ele estava hiper na crista da onda, e eu lá, cara, estudando o 2º ano do ensino médio, já era corredor, não é isso? Ele até brincava comigo, Arnaldo. Ele dizia que eu era arma secreta,
porque eu era muito ruim de bola e o nosso time foi campeão porque tinha um camarada chamado Augusto que jogava no time do Tijuca e ele sozinho carregou o time nas costas. E como eu era muito ruim de bola, eu só entrava no segundo tempo. Aí o Arnaldo dizia: olha a arma secreta, hein? Tá entrando. Mentira, que eu não jogava nada. E eu já era corredor, e ainda bem que eu não dei certo em nada na vida, porque a energia que eu gastei no atletismo ela foi bem gasta, foi bem canalizada. Show de bola, Fernando. Vou passar a bola agora para o Divac rapidinho, fazer uma pergunta para o Cadum aí. Só Nós uma temos que pergunta, não, finalizar. eu tenho uma pergunta pro Fernando. O Cadum, eu sou fã do Cadum já. Então, pergunta pro Fernando. Fernando, próxima entrevista, dá para fazer correndo? Dá, fazendo um trotezinho, devagar, né? Dá Não pra pode fazer? acelerar muito, hein? Pronto. Então, Irene, por favor, faça a última pergunta. Nós estamos aí com o tempo estourado para finalizar o programa. A última pergunta para o Cadum. Você fez FRJ, né, Fernando? Eu Sim, fiz também. eu entrei em Defendi 86, April. falei grau em 92. Eita, eu entrei Estudei em na Praia 71. Vermelha, do lado do Pinel. Eu também. Entrei em 71 e saí em 73, mas continuei com pesquisa até 79. Outra Caramba. coisa, você conheceu Mara Dutra, Silvina, Tião Mendes, Aida dos Santos? Sim. Tião Pois é. Mendes, um pouco mais próximo, a Ida só de longe, né? Foi minha Os dois colega de primeiros turma. mesmo. Ela O foi minha meu colega de treinador era o turma. César Couto, né? Sim. E outra coisa, eu também trabalhei com o Arnaldo César Coelho. Foi na mesma época, a gente andou, porque sou do Rio, né? Eu fiz Isso. educação física, É. também joguei basquete pela Feuge e Isso. estamos aqui. Isso. Então, Eu nasci outra na coisa, Tijuca. Eu nasci ali na Praça São Pena, perto do metrô, mas só nasci. A minha vida inteira foi em Ramos. Foram 21 anos em Ramos e 4 anos na Ilha do Governador, lá no Morro do Dendê, que foi a época mais triste da minha vida, né? Porque eu estava na cara do gol. Eu, um cara altamente honesto, reto, já era um atleta, convivendo naquele ambiente pesadíssimo. E eu olhava lá de cima do alto do morro, dizendo: pô, será que um dia eu vou dar a volta por cima, né? E aí hoje, como o Renan falou, né? O Renan falou certo. Hoje você brinca aí para cima e para baixo, né? Pois é, mas pessoal, você nós estamos aqui com o tempo estourado, hein, o Divac. Então, eu quero agradecer a todos vocês, a presença de todos, né? Agradecer o Divac, a Irene, o Ronaldo, Fernando Pangaré, ao meu amigo Cadum, que está aí também na linha. E o programa Top Esporte vocês podem assistir todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, pela Multiplay da NET, pelo canal A Cabo da Vivo, pela Alaris, que transmite também para todos os canais, e também pelas antenas parabólicas, e também pelo YouTube, que meu amigo Divac transmite aí diretamente no YouTube ao vivo. Está com o Divac aí, que é o nosso TI. Divac é o fera do TI. Então, nós vamos ter outra oportunidade com mais tempo da próxima vez para a gente conversar melhor. Vamos convidar novamente o Cadum, vamos convidar o Fernando e vamos conversar novamente. Cadum, eu deixo a palavra final para você dar uma finalização aí para todos nós para encerrar o programa. Deixa eu só falar, Cadu, como é que foi, se der para falar, como é que foi o seu tempo no Flamengo? Eu vou jogar o Sul-Sudeste também. A gente vai se encontrar lá. Ótimo, eu joguei uma temporada só no Flamengo e depois voltei para São Paulo. Renan, eu quero agradecer o convite. Sempre muito legal falar sobre esporte, conhecer outras pessoas do esporte, como o Fernando, que eu não conhecia. Parabéns pela carreira, que continua muito ativa. Muito obrigado pelo convite. E quando precisar, estou totalmente à disposição. Adoro falar de basquete, de esporte em geral. Então, estou às ordens. Foi muito legal. Ok, pessoal. Boa noite a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu e vamos até a próxima. Obrigado pelo convite. Valeu, brigadão, Fernando. Obrigadão, Cadum.